E aí, pessoal, enchi o saco. Cansei. Resolvi ver o jogo do Inter. E vou cobrar o Grêmio fortemente, sim. Acabou a paciência. Não tem cabimento. Não tem cabimento. E eu vou mostrar em fatos por que o Grêmio precisa se mexer. Acabou. Tá na hora de trocar tudo. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Quero chamar a atenção de vocês para o Mercadão da Informática, a maior loja de informática do sul do Brasil. Dom Pedro II, Grécia, Otto Niemeyer, Bourbon Country, Antônio de Carvalho, as lojas físicas, mas também no site mercadãodainformática.com.br com muitas promoções para você. Conheça, tudo aqui é Mercadão da Informática. Você tem computadores de pronta entrega, computador gamer, você tem uma série de ações e, claro, Black Friday. Então, Mercadão da Informática, aproveite, reponha o seu estoque de informática no Mercadão da Informática, conheça esse parceiraço aqui do canal do CCD. Gente, vocês viram o jogo do Inter ontem? Um time forte, bem treinado, que jogou de igual para igual com o Flamengo. O Grêmio ganhou do Flamengo. Outro time, outra exigência, Flamengo diferente, mas ganhou. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de comprometimento, de parte física, de parte tática. Quando tu compara, nada é mais fácil de analisar do que a comparação. Aqui a gente é meio cego para algumas comparações, mas a comparação é definitiva. O Rio Grande do Sul foi atingido por uma grande enchente no mês de maio. Em favor do Inter, duas situações. Primeiro, o Inter voltou a jogar no Beira-Rio antes. Bem antes. Ponto para o Inter, para trabalhar melhor. Eu não estou falando aqui de condição do estádio, não é nada disso. Estou falando só do trabalho, só do que a gente está enxergando dentro do campo. A favor do Inter também, o Inter foi eliminado das Copas antes. O Inter foi eliminado no final de julho e o Grêmio no final de agosto. Então tem dois pontos que indicam uma diferença para o Inter no campo da evolução pós-enchente. O Inter teve mais tempo para trabalhar em determinado momento. Só que o Grêmio, ele voltou a jogar no seu estádio. E ele também foi eliminado, como eu disse, no mês de agosto. Isso apenas dá mais tempo para o Inter. Mas neste momento esse tempo já acabou. Porque o Grêmio já está desde o final de agosto, ou seja, todo setembro, todo outubro, para jogar mais. Se a gente fizer meramente esta comparação. E aí é que entra a nossa análise sobre o trabalho do Grêmio. O Inter trocou de treinador, entendeu que a coisa não estava boa e trocou. O Grêmio não. O Grêmio seguiu entendendo que o melhor estava lá. Que o melhor estava lá. Dito isso, nós vamos para o rendimento. Porque o Inter investiu dinheiro pesado. O Inter contratou o Borré, contratou o Thiago Maia. Mas o Grêmio gastou nesta temporada, só em jogadores contratados, eu não estou nem falando de André Henrique, nada, 4 jogadores. Pavon, Monsalve, Arezzo e Aravena. Perto de 15 milhões de dólares. Um pouquinho menos de 15 milhões de dólares. 15 milhões de dólares. O Grêmio nunca na história chegou perto de 15 milhões de dólares. Pois hoje, chegando no início do mês de novembro, nenhum dos 4 é titular absoluto do Grêmio. Ah, o Aravena é. Não é. Talvez nem jogue agora domingo. Sexta. Amanhã, no caso. Talvez nem jogue. Não é. Não é. Monsalve? Não é. Arezzo? Não joga. Pavon? Não joga. Vamos comparar. Vamos parar de não entender o tamanho da incompetência que o Grêmio está desenvolvendo. Eu vou levando aqui, muitas vezes. Mas chega uma hora que deu.
O Grêmio é desassociado. O Grêmio é um clube que contrata com CDD, mas o treinador não gosta. O Grêmio é um clube que não corre, porque tem uma defesa que mais de 80% dos jogadores não tinha condição de enfrentar a temporada, porque planejou mal. E a gente vai passando pano muitas vezes. Por quê? Porque a gente é gremista. O Grêmio não tinha o direito de estar na posição que está. O Grêmio obrigatoriamente tinha que estar entre os 5, 6 desse campeonato. O Grêmio joga menos do que o time do Cruzeiro. O Grêmio joga menos do que o time do Fortaleza. E quando tu compara com clubes do mesmo tamanho, como o jogo de ontem, com Inter e Flamengo eu considero um pouco mais, mas com o Inter, tu escancara, não, o time dá para fazer enfrentamento contra qualquer time, porque futebol é assim, tu reúne os caras, acerta a estratégia e faz enfrentamento. Não é isso, tô falando de consistência de trabalho. Consistência, as coisas dando certo. Associação entre o treinador e o presidente passando por todo mundo. E não... o executivo não tá indo bem, então vamos dar um jeitinho. O cara me dá problema no final de semana, no meio de semana, mas eu ajudo. Ele dá problema pros caras no final. Não, acabou o jeitinho brasileiro no futebol. Acabou. Esse trabalho é dos piores trabalhos da história do Grêmio. O Grêmio nunca gastou tanto com futebol. Nunca gastou tanto. E eu tô fazendo aqui um desabafo que é um pedido. Vamos acordar. Acordar. E eu não falo aqui do jogo de amanhã, porque o jogo de amanhã nós vamos nos organizar e vamos ganhar dos caras. Porque aqui sempre vai se torcer pro Grêmio, a gente é gremista. Esse canal aqui sempre se caracterizou por isso. A gente não tá pelo clique. Vocês sabem disso. Eu não preciso dizer o quanto esse canal é gremista. Não só por ser o mais antigo deles, mas também por toda a história que a gente construiu. Agora, acorda. Pelo amor de Deus, acorda. O que a gente viu no Beira-Rio ontem precisa servir de tapa na cara de quem acha que está trabalhando bem em Porto Alegre. Simplesmente não porque esse time do Inter não é nada. Mas os caras trabalham melhor fisicamente, taticamente e também emocionalmente. Porque são mais comprometidos. Qual foi o jogador ontem que não correu? Qual foi o jogador ontem fora de forma? Vocês viram o jogo? A gente secou. Quase deu, inclusive. Até deu, né? Empatou. Aí o Inter, com situações muito semelhantes ao Grêmio, vai jogar Libertadores. O Grêmio tá torcendo, e agora com essa vitória do Cruzeiro até deu um alento até de Libertadores pro Grêmio, porque pode chegar aí em nono, né? Nono, oitavo. Dá pra chegar. Dá pra chegar. Mas tem que olhar, não é chegar agora. É que nós temos que analisar a nossa incompetência. Eu quero que a gente olhe para dentro. Por que a gente gasta 3 milhões e meio de euros, ou 3 milhões de euros, por um jogador centroavante que sequer jogou uma partida a mais de 20 minutos? O que isso indica? Não pode. 3 milhões e meio por metade dele. Não pode ser normal. Não pode ser tratado com naturalidade. Não pode ser, não, isso é do jogo, isso aí ele tá fazendo uma adaptação. Não. 3 milhões de euros pro Grêmio é 25 milhões de euros, 30 milhões de euros para qualquer time da Europa. E não existe nenhum jogador que um clube da Europa seja a maior contratação da história que ele não seja titular absoluto. Porque ele é contratado pelo clube.
O Grêmio não tem o direito de contratar um cara de 3 milhões de euros para fazer teste ou para se adaptar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, diante dessas situações, acordem. Por favor. O Grêmio precisa urgentemente começar 2025 e é só em bastidor e principalmente troca tudo. Tudo. Vice-presidente de futebol, obrigado, cara. Não deu. Executivo de futebol, obrigado, cara. Não deu. Treinador, faz outra estátua pro Renato. E diz pro Renato, Renato, vem nos eventos aqui, cara. Nos ajuda aqui nos eventos. Tu é um baita de um gremista, tu é o maior gremista não. Tu é o maior ídolo da torcida do Grêmio. O maior ídolo da torcida, não tem nenhuma dúvida. O cara que fez o gol no Mundial, o cara que é mítico e tal, o cara que depois ganhou Libertadores, um treinador que ganhou o Mundial como jogador e como o Libertadores como jogador, tá tudo certo. Tudo certo, cara. É isso aí, velho. Tu é o cara. Mas no trabalho acabou, velho. Acabou, cara. Acabou. O futebol mudou. Não tem mais lugar pra boleiro. Não tem mais. Depois que a gente vê os times jogando, como o time do Atlético Mineiro lá, o próprio time do Botafogo, que ontem meio que caminhou no jogo, e o time do Inter e do Flamengo, não tem mais lugar pra boleiragem. Acordem. Qual é o time de boleiro em Porto Alegre, no Brasil hoje, que tá dando certo? Que, não, dá problema lá no final de semana. Nenhum, cara. Nenhum, velho. Quem é que não viu isso, cara? Eu cansei, cara. E eu vou te dizer, amanhã, discurso propositivo para ganhar o jogo, para montar o time lá, vamos acertar as linhas, vamos jogar com o Soteldo, tá tudo certo, cara. Eu quero sair do rebaixamento. Agora, que trabalhou para isso, trabalhou. Sim, principalmente porque passou dando desculpa de um trabalho pífio, que está sendo realizado. Pífio, ridículo. E eu vou repetir, não é só resultado. Eu estou falando de comprometimento, eu estou falando de planejamento, eu estou falando de organização entre finanças e o resultado do campo. Não tem cabimento, gente, tu gastar 15 milhões de euros e tu não ter nenhum desses como titular do teu time. Isso mostra uma incapacidade absurda de conexão entre o treinador e o departamento de futebol. Não tem cabimento isso. Pode tentar me explicar como quiser. Não tem cabimento. Se eu continuar falando aqui, eu vou levar 2 horas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.